Olá, seja bem-vinda a mais uma live da série 40 Dias de Intimidade com o Criador. Eu sou Rose Gomes e sou idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé. Convido a todos a estarem ali participando do meu grupo ali no WhatsApp. Depois aqui na bio tem o link, vocês podem entrar se quiserem lá no grupo. Todos os meses eu coloco ali 2 e-books gratuitos com devocionais para transmitir a palavra de Deus, que eu chamo de semente de fé. É uma pequena palavra, você não gasta mais que 2 minutos no seu dia para ler o devocional, mas é a palavra de Deus, e por ser a palavra de Deus, ela é uma semente poderosa. Tem o devocional para homens e para as mulheres. Então, todos os meses eu disponibilizo nesse grupo do WhatsApp os 2 devocionais. Então, vai no link ali da bio depois e baixa o seu e-book gratuito. Se quiser, participa ali com a gente no grupo, porque até dezembro, né, eu vou estar colocando todos os meses os 2 e-books ali no grupo. Tem também o grupo no Telegram. E esses foram os meios que eu achei para poder transmitir a palavra de Deus, expandindo ela às nações, porque através dessa palavra de fé, através desses e-books que eu disponibilizo nos grupos, a palavra de Deus ela tem chegado não só a vários estados aqui do Brasil, mas tem chegado em vários países. E eu fico muito feliz porque esse é o poder, né, de nós compartilharmos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E a palavra de Deus ela fala assim que Deus ele dá semente ao que semeia. Então, essa semente de fé que Deus tem plantado no meu coração, essa semente de fé que Deus tem dado ao meu coração, eu tenho transmitido. E por isso que eu faço esses e-books. Até agora há pouco mesmo eu estava fazendo o e-book que ele será entregue para o mês de maio. Então, ali tem a palavra, um devocional para cada dia do mês. E durante esse ano todo, você vai poder ter acesso a esse devocional de maneira gratuita nos grupos. Então, não se esqueçam depois, a hora que acabar a live, vai lá na bio, entra no grupo do WhatsApp, do Telegram e baixa o seu devocional. Não gasta mais que 2 minutos para você ler todos os dias uma palavra de fé. E essa palavra de fé, às vezes a gente acha assim que a gente precisa de ir na igreja ou de ouvir assim muito tempo, né, um estudo muito profundo, ou alguém assim que conhece muito da palavra para a gente ser abençoado. E não, eu tenho aprendido que o poder ela está na semente e não em quem semeia. O poder ele não está no agricultor, ele não está naquele que está ali preparando a terra. Esse é um trabalho que Deus ele honra, né? Ele dá recompensa pelo nosso trabalho, mas o potencial está na semente. E a palavra de Deus, ela é a semente de fé, que ela tem o poder, o potencial de transformar a nossa vida.
Quem me conhece sabe que assim, a transformação que Deus ele fez na minha vida realmente. Agora trabalhei há quase 30 anos, né, no comércio, 25 anos de carteira assinada e acabei ficando com uma ansiedade generalizada e por conta disso várias vezes eu tive que me afastar do trabalho. E foi escrevendo que eu consegui vencer essa ansiedade, foi colocando todas as minhas ideias, todos os meus pensamentos no papel e que eu consegui vencer essa ansiedade. E foi através disso que eu escrevi em apenas um mês quase 1000 páginas, que foram depois transformados nesses devocionais em que eu vou estar distribuindo nos grupos. Então, assim, o modo que Deus age na vida da gente, ele é surpreendente. A gente não tem noção, assim, se a gente começar com a nossa sabedoria, né, com a nossa mente, a gente quiser entender as coisas de Deus, o agir de Deus, a gente não consegue. A palavra de Deus, ela fala que o evangelho, a palavra de Deus, ela é loucura. E que Deus usa dessa loucura para nos salvar, para confundir aqueles que se dizem sábios. Então, a palavra de fé, né, essa vida nossa, assim, nos caminhos da fé, ela não deve ser buscada assim de modo a gente entender, mas sim de modo a crer, né? Tudo que é pela fé, você tem que crer. Você crendo, você pode receber milagres, porque através da fé, dessa semente de fé, é que nascem, né, os grandes milagres, que são coisas assim que a gente não consegue entender realmente. Eu tenho um filho que ele tem 13 anos e quando eu fiquei grávida, sofri um acidente e o médico ele falou assim: olha, o seu filho ele não tem chance nenhuma de sobreviver, porque o problema que aconteceu pelo acidente, falta oxigênio para o seu filho. Então, assim, o fato de você já não ter perdido o bebê na hora, isso já foi um milagre. Agora, se você conseguir ter o seu filho e ele nascer perfeito, isso vai ser outro milagre. Porque do ponto de vista da ciência, do ponto de vista médico, ele falou assim, para eu não falar que seu filho não tem nenhuma chance de nascer e de nascer perfeito, eu vou falar que ele tem 1% de chance. Mas ele falou assim, só que eu acredito que para Deus nada é impossível. Então, naquele momento que o médico ele disse isso, eu acreditei assim que eu tinha fé e que eu estava nas mãos de alguém que também tinha fé. Então eu tomei posse dessa palavra, porque para Deus não há nada impossível. E eu acreditei, falei, não, meu filho ele vai nascer perfeito. E eu fiquei 4 meses em repouso absoluto e monitorando ali dia sim, dia não, tendo que ir nos consultórios para monitorar, porque como faltava oxigênio para ele, o médico ficava preocupado que ele ficasse em sofrimento fetal, né? E foi interessante, assim, que nesse tempo, cada dia Deus ia me fortalecendo e eu falava para Deus, Deus, eu sei o que acontece quando na gestação um filho ele tem falta de oxigênio. Então eu falava para Deus, se o meu filho ele nascer com problemas, que o Senhor me capacite para cuidar dele, que eu seja uma pessoa capacitada, porque eu creio que o Senhor vai me dar esse filho. Agora, como ele vai nascer,
é o Senhor quem sabe. Aí eu falava para Deus, eu quero um filho perfeito, mas se ele nascer com algum problema, que o Senhor me capacite a cuidar dele, a entender. E orando assim e crendo, né, que o impossível poderia acontecer. Quando foi, eu estava de 6 meses de gestação, o médico ele falou que estava bem complicado, só que ele não ia fazer o parto porque era muito arriscado, que o bebê poderia não resistir. E ele me falou, ele está só com 1,1 kg, então está muito pequeno, muito fraco, é melhor a gente esperar mais um pouco. E quando foi com 7 meses, completou 7 meses, o médico fez os exames todos, meu filho já tinha engordado mais de 1 kg só em um mês. E ele olhou e falou assim, nós vamos ter que fazer o parto agora. Eu fiquei assim, surpresa, né? Porque eu falei, nossa, eu vou ter um filho de 7 meses. Falei, seja o que Deus quiser. E quando meu filho ele nasceu, na sala de parto, o médico pegou ele assim e ergueu ele para cima. O médico falou assim no centro cirúrgico, gente, isso que vocês estão vendo aqui, ele não é um bebê, ele é um milagre de Deus, porque ele não tinha chance nenhuma de nascer, mas ele é um milagre. E levou ele para a incubadora. Aí eu fui pro quarto, agradeci a Deus, né, pelo meu filho ter nascido. Era 2:30 da tarde. Quando foi 8 horas da noite, vieram trazer meu filho. Aí eu falei, mas ele não nasceu prematuro, ele não tem que ficar na incubadora? Aí as enfermeiras falaram, não, o médico, o pediatra passou, liberou, mandou trazer ele para ficar aqui com você no quarto, porque seu filho ele é maior lá de todos que estão na incubadora, apesar dele ser de 7 meses, ele tem peso e ele está bem, tá tudo bem, então ele vai ficar aqui com você e você vai poder ir embora e levar seu filho para casa, porque ele já está de alta. E eu vi que aquilo foi um milagre, porque falei, meu Deus, né? É tanta, assim, bênção que eu não conseguia entender aquela alegria que eu estava sentindo, porque eu orava todos os dias e eu falava para Deus, eu não quero ter o meu filho e vir embora e deixar meu filho lá numa incubadora, deixar meu filho lá no hospital. E graças a Deus, o meu filho ele nasceu perfeito e não teve nenhuma sequela. Então eu falo que foi um grande milagre que eu recebi na minha vida, foi ter o meu filho perfeito, né? Porque talvez vocês conheçam muitas pessoas que às vezes têm problema nas gestações, né? Mas o acidente que eu sofri, ele descolou a minha placenta na parte superior. Então, quando uma mulher ela tem um descolamento de placenta no momento da gestação, na parte inferior, então ocorre uma hemorragia. A mulher, ela algumas vezes, se ela não for socorrida, ela pode até perder o bebê na hora. Mas naquele momento, ela pode então ter um tratamento, ficar de repouso, porque aquela hemorragia já saiu do corpo. E no meu caso, o acidente foi o descolamento na parte superior da placenta. Então, a hemorragia, ele não saiu, ele ficou dentro. E eu tive que fazer o repouso, e mesmo assim, o médico ele dizia que aquele sangue que estava ali, ele e a placenta com descolamento, que provocaria a falta de oxigênio no feto, né? E então ele me orientou assim, de todas as maneiras, do ponto possível médico, né? Que era impossível eu ter o meu filho nascer perfeito,
porque havia falta de oxigênio. Mas Deus foi tão maravilhoso que eu fiz a minha parte, eu fiquei de repouso, eu orei e Deus ele fez o impossível acontecer. Meu filho nasceu perfeito, sem nenhuma sequela, para a glória de Deus. Como o médico mesmo, ele reconheceu, ele sempre quando me encontra, ele fala assim, e o milagre de Deus, como está? Então, isso foi assim, um testemunho muito forte na minha vida, uma experiência assim muito forte. E tem outras, né, experiências que a gente tem assim na nossa vida com Deus, que eu não sei nem por que eu estou falando isso hoje, porque eu preparei hoje uma palavra para dizer e Deus me levou a dar esse testemunho. Não sei se algum de vocês, de repente, está passando, né, por uma situação difícil, por uma situação assim que aparentemente seja impossível resolver, por um problema que aparentemente ele não tem a solução, mas creia que Deus é o Deus do impossível. Creia que para Deus nada é impossível. Como Deus ele fez esse milagre na minha vida, que meu filho nasceu de 7 meses, perfeito, mesmo tendo ficado 4 meses ali com a placenta descolada, tendo falta de oxigênio, ele nasceu perfeito, sem nenhuma sequela. E nem precisou ficar na incubadora, porque Deus foi fiel, que ele conseguiu o peso e o pulmão dele, as injeções que o médico deu foram suficientes para fortalecer o pulmão dele. Então, naquele momento, assim, Deus, ele colocou esse médico, né, para trazer um milagre na minha vida. Então, muitas vezes acontece isso na nossa vida. Deus, ele coloca pessoas na nossa vida para poder materializar o milagre que ele tem para nós. Então, não desanime, não perca a fé. Seja o que for que estiver acontecendo, creia que para Deus nada é impossível. E tirando assim, né, do individual, a gente ir para o coletivo hoje no mundo, se a gente olha, falando acerca aí desse vírus que paralisou tudo, que colocou todo mundo em isolamento, é algo difícil de ser controlado. Se a gente olha para o problema, a gente fica desesperado, porque tem pessoas que falam que isso vai durar anos, tem outros que falam que vai acontecer isso, aquilo, a gente começa a ouvir muita coisa, a gente fica desesperado, com medo, mas a gente tem que nos fortalecer em Cristo, a cada dia nos fortalecer na fé, porque somente pela fé a gente pode realmente ver o milagre acontecer. E não importa quanto tempo isso dure, não importa o que as pessoas falam, né? O que importa é que Deus ele está no controle de tudo. O que importa é que Deus ele é o Deus do impossível e que Ele está conosco, Ele está nos guardando, nos protegendo e nos livrando do mal. Então, essa palavra de fé a gente tem que sempre guardar bem no nosso coração para a gente não desanimar, né? Agora, indo para a palavra que eu gostaria de compartilhar, é em 2 Timóteo 6, versículos 6 e 7. Então, fala assim, Paulo falando a Timóteo, né? Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, hoje eu fiquei meditando nessa palavra enquanto eu fazia ali o devocional, que todo dia, assim, eu pego uma palavra e medito. Então, eu aconselho vocês também a fazerem isso. Eu falei já no início, né? Depois, se vocês quiserem, vai lá na bio, tem lá o link do grupo do WhatsApp, do Telegram.
nesses grupos eu disponibilizo todos os meses 2 e-books gratuitos com devocionais, que traz uma palavra de fé para cada dia do ano. Então, para eu entregar o devocional do ano todo, ficava muito, e não há necessidade, porque a gente tem que receber, né, o pão de cada dia. Então aqui, nesse devocional, uma palavra para cada dia do ano. Então você pode baixar lá depois gratuitamente e ler cada dia uma palavra. Fora isso, pegue a palavra de Deus assim, todo dia um versículo e medite nele. Hoje eu estava meditando nessa palavra de que Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Em outras traduções fala assim que Deus ele nos deu o espírito de fortaleza, de ousadia, de domínio próprio. Então, quando a gente traz essas palavras para a nossa vida, que a gente começa a entender que Paulo ele fala assim, despertes o dom que é em ti. Quer dizer, o dom da graça, Deus já nos deu gratuitamente. Então, no momento que nós despertamos, quer dizer, eu vou despertar uma coisa que eu já tenho. Então, todos nós temos os nossos dons, as nossas habilidades, os nossos talentos. Só que muitas vezes a gente não usa, né? Eu mesmo não tinha esse costume de transmitir a palavra assim, através de lives. Mas eu senti essa necessidade de fazer isso. Então, esse foi um despertar, né, do meu dom para falar assim, para um público que eu não conheço, um público diferente, né? Então, não tenha assim vergonha, compartilhe a palavra, faça o que você pode fazer, sem se comparar com as pessoas, sem se comparar com os outros, porque se a gente for ficar fazendo comparação, eu não estaria aqui fazendo essa live, porque eu vou falar assim, tem pessoas que são mais entendidas, tem pessoas que têm mais seguidores, tem pessoas que são isso, que são aquilo, aquilo outro. Então, se eu ficasse fazendo comparações, eu falava, não vou fazer. Mas a partir do momento que eu creio que esse é um dom que Deus me deu, e que o dom que Deus ele me deu não é para mim, mas é para ser útil, para abençoar outras pessoas, então a partir daí eu sinto essa necessidade de despertar o meu dom, né? Então todos nós assim devemos buscar fazer o que nós podemos com o que nós temos no lugar em que nós estamos, sem fazermos comparações com outras pessoas, mas sermos autênticos, sermos verdadeiros, sermos nós mesmos, sermos o que Deus nos chamou para ser. Nós somos filhos amados, então que a gente seja, né, esse filho amado que é parecido com o pai, que transmite, né, esse amor também, o perdão. Então que a gente seja assim, no meio dos problemas, né, que a gente seja a luz, né, realmente que ilumina, né. Aqui no versículo 7, quando fala assim, que Deus ele não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de ousadia, de domínio próprio. Então, fala claramente assim, quando nós recebemos Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos ousadia, nós temos poder. Isso não vem de nós, é de Deus. Porque o contrário, né, do medo é a ousadia, é a coragem.
Porque o medo, ele traz o quê? Ele traz a dúvida, ele traz a preocupação, ele traz o temor, o pânico. Já o Espírito Santo de Deus, ele nos traz ousadia, ele nos traz fé, ele nos traz poder. Então, esse é o que Deus nos deu. Esse poder é o que o Espírito Santo, ele vem transmitir a nós, né? Que somos filhos de Deus. Então, não vamos assim nos deixar levar, né, pela situação, pelas circunstâncias, e nos deixar assim sermos dominados pelo medo. Não, a gente fica assim como covardes, né, sem coragem, nos sentindo fracos, nos sentindo desanimados, mas crendo que o poder de Deus, ele habita em nós, crendo que Deus, ele nos chamou para nós manifestarmos o amor e a graça de Deus. Então, que a gente tenha realmente ousadia, que a gente tenha fé, que a gente tenha em mente, né, que nós temos o Espírito Santo de Deus. Como eu disse no início, que a gente guarde, né, a palavra no nosso coração, de que Deus, ele está conosco. E se Deus, ele é por nós, quem será contra nós? Então, que a gente guarde essa palavra de fé no nosso coração, para que a gente seja fortalecido e que a gente possa fortalecer outras pessoas também. Então, se você tem acompanhado as lives, eu vejo que tem muitos que estão acompanhando diariamente. Deus abençoe vocês, aqueles que também estão pela primeira vez, os que vêm de vez em quando, Deus abençoe a cada um de vocês. Mas pegue essa palavra, essa semente do reino de Deus, essa semente de fé que Deus entrega para você e semeie, compartilhe. Faça assim, se você tem vergonha de fazer uma live, se você tem vergonha de falar, compartilhe. Tem aqui embaixo essa flechinha, o aviãozinho, não sei como que o pessoal fala. Compartilhe a palavra com seus amigos, com seus contatos. Abençoe outras pessoas. Nós fomos chamados para sermos bênçãos. Nós fomos chamados, né? Não só para receber a bênção, mas para abençoar também, né? Então, que Deus, ele esteja falando muito mais no coração de vocês. Deus esteja, assim, realmente fortalecendo a cada um, né? Eu falo que juntos nós somos mais fortes, porque mesmo que a gente não possa hoje estar pertinho das pessoas que a gente gostaria, mesmo que a gente não pode fazer o que a gente gosta, a gente tem que, por medidas, né, de prevenção, a gente tem que ficar assim afastado, mas através da internet nós podemos estar juntos, nós podemos sim estarmos unidos num só propósito, numa só fé, né? Buscando ter mais intimidade com o Criador, buscando assim nos fortalecermos, né? Um ajudando o outro. Então, se você depois perdeu algum dia dessa live, lá no YouTube, blog Rose Gomes, tem os outros dias da série. Assista, transmita, compartilhe, se inscreva lá no canal e acompanhe também, né, aqui as palavras que eu coloco aqui no Instagram, no Facebook. Então, tudo isso aí é uma maneira assim que eu encontrei de despertar o meu dom e de espalhar as sementes de fé, as sementes do reino de Deus, porque eu creio muito que através de uma pequena semente de fé, grandes milagres eles podem acontecer. E como eu falei no começo, quem chegou depois não ouviu, mas eu dei um testemunho de um milagre que
aconteceu na minha vida, né, na minha gestação. Mas esse é um dos tantos milagres que Deus tem feito. E o maior milagre, né, que nós recebemos de Deus, muitas vezes a gente não dá conta, mas o maior milagre é de nós estarmos vivos. O maior milagre é nós termos em nós o sopro divino, nós respirarmos, nós estarmos aqui nesse mundo. Isso já é um milagre, né? Porque se você recebeu vida, você já recebeu o sopro divino, você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o Espírito de Deus. Então, você é um milagre já. Mas muitos outros milagres Deus ele quer fazer. E muitas vezes a gente não dá conta, né? Como aqui Paulo ele falava para Timóteo, desperta o dom que é em você. Então muitas vezes a gente não se dá conta assim do potencial divino que há em nós. Mas através do Espírito Santo nós podemos ter conhecimento e podemos entender, né, os nossos dons, as nossas habilidades e saber que cada um de nós é único, cada um de nós tem um dom, um talento, e que isso não é para nosso próprio benefício, que se Deus ele nos deu esses dons, esses talentos, é para que nós possamos abençoar outras pessoas, para que a gente seja realmente agentes de transformação, para que a gente seja canais do fluir de Deus. Então, que cada um de vocês possam meditar na palavra, possam buscar assim ter mais intimidade com o Criador e despertar, né, o dom, o potencial que há em vocês também, para que você possa abençoar outras vidas. Como eu disse no início, não se comparem com ninguém. Você é filho amado, você é único. Deus ele te fez de maneira especial, diferente. Por isso que cada um tem a sua digital, né? Porque cada um de nós é único. Cada um de nós recebeu algo de Deus que outras pessoas não receberam. Então, isso é motivo assim de gratidão na nossa vida, é motivo de nós deixarmos, né, o Espírito Santo fluir através de nós, realmente para abençoar outras pessoas, para sermos esses canais da bênção de Deus, sempre lembrando de guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que a gente não seja dominado, né, pelo medo, pelo pânico, pela vergonha, pela timidez, mas como aqui diz a palavra em 2 Timóteo 1, versículo 7, que Deus ele nos deu, ele já nos deu, é o espírito de poder, de ousadia, de coragem. Então que a gente realmente seja, que nós sejamos, né, cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia para conquistar tudo o que Deus ele tem preparado para nós. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço de coração a todos que estão aqui, os que estão pela primeira vez, os que já vêm acompanhando. Depois se inscrevam lá no canal, no YouTube, entrem na bio ali, se vocês quiserem, entrem no grupo do WhatsApp, do Telegram, baixem os devocionais e abençoe também outras pessoas, chame outras pessoas para assistir às lives, para participarem dos grupos. Esse foi o meio que eu achei para abençoar. Como eu disse no começo, né? A gente não deve ficar assim se comparando, mas nós devemos sempre usar o que nós temos, fazer o que nós podemos, onde nós estamos. Então, que você possa ser revestido desse poder, né, do Espírito Santo hoje, um poder de ousadia, de
poder de coragem, de ânimo, de fé, e que você possa, sim, onde você está, ser uma bênção, ser um canal do fluir de Deus também. Deus abençoe a cada um e até amanhã às 15 horas. Até o dia 1º de maio às 15 horas eu estarei aqui trazendo uma palavra de fé. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Beijos, até amanhã.